Olá, queridos. Queria compartilhar um pensamento com vocês sobre o avivamento. Muito se fala do avivamento que acontece já há algum tempo sobre o Brasil, e também muito se fala sobre o avivamento sobre a Europa, né? Agora, nesses próximos anos, já se sente um mover diferente sobre a Europa. Mas o que de fato é esse avivamento, como funciona, como ele vem, como ele se manifesta, né? E temos várias linhas de pensamento, várias maneiras de ver isso tudo, mas gostaria de compartilhar um pouquinho a partir daquilo que nós vivemos no Brasil e estamos vivendo aqui agora na Alemanha também, o que Deus vem falando conosco aqui na Alemanha e o que a gente vê acontecendo aqui também. Então, o avivamento, muito se espera que avivamento seja algo que traga só benefício e traga só coisas boas, mas nós temos que entender que avivamento, ele se comparado, né, a onda do avivamento que se fala, literalmente podemos comparar com o mover que há na formação de uma onda, né, e o despertar dessa onda até o quebrantar dessa onda, né? Então, se olharmos para a formação de uma onda, o que seria, ou como se daria a formação dessa onda? Nada mais é do que o vento, o atrito do vento sobre o mar, né? E quanto mais forte o vento, maior é a movimentação das águas e maiores ondas se formam a partir desse vento que sopra, né? Então, se olharmos ali para Atos 2, do 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: e cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Né? Então, se a gente segue lendo ali esse despertar, a chegada do Espírito Santo, ela nada mais é do que uma onda de avivamento que aconteceu, e da mesma maneira ela se manifesta hoje, né? Quando olhamos aí para os anos que passaram sobre o Brasil, tudo que vem acontecendo, até mesmo de forma política, é um pouco contraditório o que a gente vê acontecendo com o que de fato está surgindo, né? Então teve promessas se cumprindo sobre o Brasil, né, que seria berço de missionários, e que haveria um grande avivamento sobre o Brasil, e o qual acontece, né, já há um bom tempo. E só que antes desse avivamento acontecer, assim como uma onda, a água ela começa a balançar e desestabiliza todas as áreas, vamos dizer assim, tudo aquilo que nos parecia sustentável, ou uma base de sustentação, ela é abalada, né? Então, esse mover das águas, ele forma as ondas. E assim como uma onda no mar, o surfista, o banhista, quando ele está no mar, quando vai pegar uma onda, o surfista ele fica esperando a onda, né? Obviamente ele espera a melhor onda aos olhos dele para surfar e sair, né, na onda. Então os outros banhistas estão ali tentando, né, se defender da onda, uns mergulham, outros, enfim, mas sempre há aqueles que são embolados por uma onda. E no avivamento espiritual é exatamente isso que acontece também, né? Então, qual é o nosso posicionamento diante do avivamento que acontece ou do que está a acontecer, né? Quando vem essa onda do avivamento, muitos serão lançados à frente,
porque estão posicionados esperando a onda, né, e vão surfar e vão sair de fato lá na frente. Outros vão pegar, como a gente dizia, pegar jacaré na onda e vão sair lá na frente também. Mas muitos vão ser embolados, envolvidos pelas águas, vão olhar assustados e nossa, mas o que aconteceu? Assim como no dia de Pentecostes, né? Os que estavam posicionados, os que estavam concordantemente esperando, eles pegaram essa onda, eles fluíram, eles saíram lá na frente, foram lançados à frente. Mas os que não entendiam, que não deram atenção, ou não deram o devido valor, a atenção ao que estava a acontecer, eles simplesmente foram embolados, não entenderam nada, acharam que estavam tudo bêbados, né, como diz ali, embriagados, não entendiam porque estavam falando em outras línguas, outros já entendiam cada um na sua língua, né, e diziam como assim, o que está acontecendo, né, e foram atrás de entender o que está acontecendo, como estavam cada um ouvindo em sua língua, homens que não falavam a língua deles, né. Então, consequentemente, com o avivamento que aconteceu no Brasil e assim que está surgindo sobre a Europa, já nota-se esse mover das águas, já se nota assim uma controvérsia daquilo que foi profetizado sobre a Europa e do que está acontecendo, né? Não se tem uma base de sustentação em que se diga assim, não, tá tudo bem, né? Saiu do controle humano já toda essa questão sustentável, né? E eu creio sim que os próximos anos vão ser de extremo avivamento sobre a Europa. Toda vez que Deus vai cumprir algo, queridos, na nossa vida, ou vai cumprir algo sobre uma nação, sobre um povo, num determinado tempo, o inimigo ele se levanta da mesma proporção tentando confundir a cabeça, né, das pessoas. Então, nós vemos já outras denominações, seitas, que entenderam, né, o princípio das coisas e estão tentando cumprir uma agenda, né? Então, nota-se que essa abertura, principalmente agora a Alemanha abriu as portas para a entrada de imigrantes, nota-se que há um povo ou povos cumprindo uma agenda para tomar conta da Alemanha, né? E quando se diz assim que a Alemanha não é mais dos alemães, é algo que choca um pouco, porque se perdeu um pouco o controle e se perdeu um pouco a identidade do país, né? Então, por que isso? Porque entrou muita gente, mas principalmente porque há povos cumprindo uma agenda na Alemanha e já há vídeos circulando de seitas, enfim, religiões dizendo assim, nós vamos dominar a Europa, nós vamos dominar a Alemanha. Mas eu quero dizer que em nome de Jesus, a profecia do Senhor sobre a Europa, sobre a Alemanha, ela vai se cumprir, nós fazemos parte disso. Essa agenda do inimigo, ela não vai se cumprir. Eu creio que há uma declaração do próprio inimigo sobre a Europa, confundindo a visão do povo e trazendo medo novamente sobre a Alemanha, porque se perdeu a identidade. Toda vez que um homem, uma mulher, ele se levanta com alto impacto sobre uma nação, ele mancha ou ele lustra a imagem, a identidade do povo, né? Nós sabemos aí que ao decorrer dos anos, a Alemanha tem várias histórias de homens que se levantaram a favor do Senhor ou contra o Senhor, né? E os que se levantaram a favor lançaram a Alemanha, eu diria assim, que num impacto evangelístico sobre o mundo, né? O cristão sobre o mundo, mas também a gente sabe da história que há homem que se levantou e manchou a identidade, trazendo muito medo sobre os alemães. E
eu creio que esse avivamento, ele acontece, mas ele acontece iniciando dentro das nossas casas, né? E ele só é sustentável quando um povo espera, anseia essa manifestação do Espírito Santo, né? Esse avivamento, essa onda de avivamento, ela é a manifestação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo atuando sobre a superfície, sobre uma nação, sobre um povo, trazendo esse desequilíbrio visual, né, racional, confundindo com aquilo que está acontecendo espiritualmente. E espiritualmente a Europa já é do Senhor. Nós cremos nisso, nós cremos que Deus já estabeleceu, já bateu a sua estaca sobre a Europa. É uma questão de tempo para que se cumpra, mas eu e você fazemos parte disso. Como eu e você estamos posicionados para o avivamento. O avivamento ele acontece dentro das nossas casas. A começar por nós homens, nós precisamos estar posicionados. Nós precisamos buscar entender e nos posicionar aquilo que Deus tem para as nossas casas, tem para essa nação, tem para a Europa toda, e aonde Deus quer nos levar, como Deus quer nos usar nos próximos tempos. Minha oração é que haja um despertar, principalmente sobre os homens, que os homens possam acordar de fato. Há muita coisa tirando a nossa atenção como homens, e de maneira sutil, né? Então, que você possa receber essa palavra, você que é homem principalmente, e você receba essa palavra e que você possa colocar em oração a sua casa, a sua família e a sua vida, né? Que Deus possa despertar em ti essa sede pelo avivamento, mas principalmente que você possa se posicionar, né? Isso não é tão simples, porque Deus vai nos tirar da zona de conforto e Ele vai nos tirar muitas coisas que nós gostamos, que estão tomando nosso tempo, que ao invés de nós estarmos olhando para as nossas esposas e os nossos filhos, nós estamos olhando para outras coisas, né? Que essa luz que brilha contra os nossos olhos, ela seja tirada, para que não ofusque a nossa visão sobre a nossa casa, para que Deus possa cumprir esse avivamento, que o Espírito Santo possa fluir nesse avivamento, e eu e você, com as nossas famílias, nossas casas, nós possamos surfar essa onda e sermos lançados à frente, para que milhares de vidas sejam alcançadas a Deus, que várias pessoas sejam transformadas, edificadas, famílias transformadas, edificadas, curadas e libertas da opressão. E em nome de Jesus, meu irmão, esteja comigo, mas a Europa, ela já é do Senhor, e essa agenda do inimigo, ela não vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra falou contigo, se essa palavra te edificou de alguma maneira, comenta, compartilha, né? Dá seu joinha aí. Vamos fazer esses vídeos chegarem mais longe, esses pensamentos, vamos trocar ideias. Quer comentar algo? Comenta algo. Vamos interagir para que isso tudo possa tomar uma dimensão ainda maior e o propósito de Deus possa se cumprir assim no Brasil, como em toda a Europa também, e o mundo todo, as nações todas. Vemos Estados Unidos aí também passando por vários avivamentos, coisas extraordinárias acontecendo. E enfim, aí podíamos comentar sobre vários outros países que estão sendo impactados, mas que a minha vida e a sua vida possam ser de fato flechas usadas pelo Senhor, né, pelas nações, em nome de Jesus. Amém?